E aí, pessoal, tudo bem? Eu aqui novamente para falar, para bater um papo com vocês. Eu não avisei nada que eu estaria ao vivo, mas aí a gente pode conversar, né? Então surgiu um momento aqui na minha agenda e eu achei bom estar aí com vocês. Então, tudo bem com vocês? Esperar o pessoal entrar. E é pra gente bater papo, tirar dúvidas, o que vocês quiserem conversar. E se eu puder responder, eu tenho o prazer de responder aqui pra vocês, tá bom? Então basta a gente conversar. Olá, o pessoal dando oi. Oi de Seattle. Estou aqui em Miami. Olá. E aí, tá vendo, pessoal? Tudo jóia. Boa noite para vocês, bom dia, boa tarde, depende de onde vocês estão. Eu tô vendo aqui, tá se pondo o sol agora. Olá. Oi de Brasília. Olá do Canadá. Olha que legal, estamos com live internacional aqui. Muito bom. Tá jóia. Tô vendo o pessoal aqui entrar, tá, gente? Cuiabá. Bem-vindos, bem-vindos. Cuiabá, muito bem, que legal. Olha, muita gente em Cuiabá. Tenho grandes amigos em Cuiabá. São Paulo, Petrópolis, tá jóia. Muito bem. Gente, vamos conversar de dúvidas que o pessoal tem. Paraguai, Bem-vindo, Piracicaba, São Paulo, Catalão. Olha que legal. Bauru, muito bem. Cabo Frio. Estamos internacionais aqui. Olha só, o pessoal tem às vezes muitas dúvidas com respeito a alguns ingredientes quando se usa na culinária, né? Não sabendo exatamente qual a finalidade e para que tá usando aquele ingrediente, macaé, tô vendo aqui. Então aqui é para realmente tirar essas dúvidas de vocês com perguntas que eu recebo constantemente, tá? Pelo Instagram, pelo direct, na verdade, do Instagram. As pessoas falando sobre coisas que pode ou não pode utilizar, que tem algumas dúvidas, tá? Vamos falar então sobre a parte do glúten, né? Eu não como glúten, tanto meu perfil é sem glúten e vegano, isso já faz um bom tempo e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Eu fiz um exame genético recente que fala que eu tenho realmente os dois marcadores para doença celíaca, então é a probabilidade alta de ter doença celíaca. Eu não fiz a biópsia do intestino, mas eu tenho os dois marcadores, deram positivos, tá? Inclusive de exame de sangue. Então, realmente, eu não tenho, eu não como e me sinto muito bem. Até porque o trigo hoje em dia que a gente encontra no Brasil é um trigo totalmente modificado. Ele não é nem mais chamado, poderia ser chamado de trigo, porque ele saiu de 6 cromossomos, foi para 42. Um livro que fala Barriga de Trigo, fala bastante sobre esse assunto. Então, o que ele causa nas pessoas, em muitas pessoas? Eu até fiz um live sobre isso. Ele causa inchaço, a pessoa fica inchada, ela tem parecido com um processo inflamatório. Tem muita gente que tem problema de dermatite, então problemas na pele. Tem pessoas que têm dor de cabeça, tem pessoas que têm ou diarreia ou tem o intestino preso, né, constipação. Então, muitos casos que a gente vê por aí, por isso que quando as pessoas tiram, oi Zezé, beijo, tira o glúten, fala que sente tão bem, né? Que a pessoa, nossa, eu melhorei muito bem, parece um milagre, porque realmente é isso, quando a pessoa acaba tirando esse alimento da dieta, ela acaba melhorando. Agora, o principal que a gente tem que pensar, a gente não pode trocar 6 por meia dúzia. O que quer dizer isso daí? Eu tiro o glúten, que é farinha de trigo branca ou integral, tanto faz, e eu troco por farinhas brancas somente. E a pessoa faz isso com o objetivo de perder peso.
o que acontece? Você não está trocando, não está fazendo uma troca sábia. Quando você tira, na verdade, a farinha branca de trigo, você pode sim incluir alguma farinha branca, por exemplo, polvilho, a gente acaba incluindo porque ele dá maciez no pão. Mas é importante a gente colocar, por exemplo, outras farinhas que são proteicas na mistura, ou fazer pães com misturas proteicas, que você vai ter farinha de amêndoas, tem a farinha de quinoa, de amaranto, você tem a farinha de grão de bico, farinha de trigo sarraceno. Você pode colocar até um scoop, né, uma colher, sei lá, de proteína de ervilha, proteína de arroz, para poder trazer proteína para aquele pão. E também fibras, que eu acabo colocando bastante psyllium, né, que é uma fibra, para poder fazer as receitas. Então, simplesmente trocar o 6 por meia dúzia não adianta, ou 6 por 5, tá? Deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui. Pode comer ovos, leite, farinha, diversos produtos e viver internados, que ainda não acertaram o diagnóstico delas. Elas já foram até... Tá. Olha, isso aqui é processo de alergia alimentar que você está falando, né? Justamente o meu Instagram, ele tira todos esses ingredientes quase que você falou. Parecendo isso, mas sempre são respostas não muito específicas. A primeira coisa que tem que ser feita é uma biópsia de intestino. Aqui nos Estados Unidos, eles fazem biópsia do intestino. Por exemplo, eu estava com uma médica daqui, que é uma médica formada de Harvard, que eu fiz até, por exemplo, uma live com ela que está no YouTube. Se você procurar meu nome, Marcelo Facini, Débora Duro, que é o nome dela, ela é especializada em pediatria. E ela é assim, a gênia que pode se dizer de intestino, e ela cuida de crianças, tá? Então, o que ela estava falando esses dias com a gente? Que toda criança que chega no consultório dela, eles vão pedir uma biópsia de intestino. Somente na biópsia que vai ter certeza de um laudo da criança. Então, provavelmente nesse laudo saem as informações que precisa saber. Então, tem que saber dessa criança que você comentou, se passou por um especialista, que é um gastroenterologista, tá? Que é o caso da Débora Dura, que ela atende aqui em Fort Lauderdale, na Flórida, especializada nisso. Então, ela que faz os laudos aqui, ela entende muito bem disso, é uma das 7 do mundo que fazem isso. Mas assim, a biópsia, primeira coisa que tem que ver para ver o que está acontecendo ali dentro, tá bom? Para poder ter um laudo clínico específico. Vamos lá. Então, o que a gente falou? E alérgica a ovos também. Então, ela está com um processo alergênico muito grave, né? Então, pelo que dá a entender. Eu também sou alérgico a ovos, tá bom, gente? E a marca pão sem glúten que você aprova? Pode deixar eu falar. A minha marca, mas tudo bem. Vamos lá. Tomar vacina, tem que ser internada. Isso daí você realmente tem que consultar, tem que ver os exames dela clínicos, biópsia, e falar com o especialista, porque só essa pessoa vai poder ajudar no laudo, tá? Assim, realmente não tenho o que falar aqui ao vivo, nem dar um diagnóstico, porque eu não sou nem especialista e não daria nem que fosse, não tem como falar nada se não realmente olhar os exames clínicos e fazer toda uma anamnese, toda uma pesquisa, né, e ver os alimentos que causam. Mas se ela já está mostrando processo alergênico, realmente tem que dar andamento nisso e retirar esses ingredientes da alimentação, tá? Eu criei da Pura Vida, exatamente. Deixa eu falar uma coisa aqui que o pessoal perguntou antes. Então, falando sobre o uso, né, de pão sem glúten, é obrigatório usar CMC ou goma xantana? Olha, eu vou explicar para vocês entenderem o porquê. Aí vocês tomam a decisão, chama Débora Duro, igual duro mesmo. Débora Duro. Se você dá doutora Débora Duro, que atende no Broward Center, coloca Débora Duro Miami, vai aparecer quem ela é, o contato e tudo mais do hospital que ela atende, tá? É a minha recomendação, que ela é gênia nisso, ela pode ajudar e eu confio 100% nela. Sobre o uso de CMC, carboximetilcelulose e goma xantana, goma guar. Bom, primeira coisa, o que esses ingredientes fazem? Você tirou o glúten. O que é o glúten? Que é glu, cola. Por isso que a gente está falando do glúten e os efeitos que tem no corpo. Você imagina que você come esse alimento que tem glúten e quando você mistura farinha de trigo com água, não vira uma cola que a gente fazia até pipas e empinava pipas, né? E usava para colar as coisas? Imagina que essa cola fica dentro de você. Então gruda todo no seu trato, sua parede aqui
o aparelho digestório todo e impede que você impede que você absorva os alimentos e nutrientes, né, os nutrientes dos alimentos. Isso causa um processo de anemia em algumas pessoas e de inflamação. Então, isso que faz o glúten, é uma cola. Você tirou essa cola, você está falando de um pão sem glúten, você tirou essa cola e quer fazer um pão sem glúten. Você precisa colar de novo, entendeu? O que você usa para colar, para que ele fique firme e para que quando você coloque o fermento, ele começa a fermentar, o gás carbônico fica ali preso, né? E começa a crescer o pão, crescer e manter ali dentro e não abaixar e fugir todo embora. Você tem que colocar alguma coisa para prender ele lá dentro. Essas gomas, elas são usadas para justamente fazer essa blindagem. Você usa ela para poder prender essa fermentação, esse gás carbônico dentro, CO2, para que o pão cresça, desenvolva e traga essa maciez que essa cola trazia. Se você não usar isso, o que vai acontecer? Teu pão pode ser que fique bom na hora que você acabou de fazer para comer. Se durar mais um dia, dois, o que vai acontecer com o pão? Ele vai começar a esfarelar completamente e vai ficar seco. Que isso que acontece na maioria dos pães que a gente acha por aí, tá? Então você precisa usar, sim, essas colinhas naturais para que você tenha um pão de qualidade, senão você não consegue ter mente um pão de qualidade. Você pode ter um momento que você faz e depois ele vai espedaçar inteiro. Então por isso que se usa em todos os pães, você vai ver que vai usar isso sem glúten. Você tirou algo, você tem que colocar algo no lugar. E o algo no lugar tem que ser similar. Então a gente usa ou goma xantana com guar, a mistura das duas, ou CMC para bolos, que funciona muito bem. Também a gente coloca uma fibra, que é o psyllium, tá? O psyllium é essa fibra que também vai ajudar a dar essa teia que vai prender aqui dentro o ar e vai empurrar, e teu pão vai crescer e desenvolver e vai trazer maciez. Uma outra substância, outro ingrediente que a gente usa é a lecitina. Tem a lecitina de soja, tem muita gente que não gosta de usar. No Brasil não se acha de girassol, muito difícil. Então, mas é um ingrediente que se usa pouquinho e você vai ver que tem praticamente todos os produtos industrializados, né? Pães, você vai ver que tem chocolates principalmente. Se você olhar os ingredientes, tem muita coisa com lecitina. Então, essa lecitina dá maciez e durabilidade ao bolo, ao seu pão, tá ok? Então, quando você tira algo, você tem que substituir algo similar. Então, respondi a pergunta de quem perguntou CMC, goma xantana, goma guar. É por este motivo que a gente acaba utilizando esses ingredientes, tá ok? Lembrando que a goma xantana é Xanthanas campestris. É um fungo que, na verdade, tem na folha de couve, folha de milho, que vira uma gelatina em cima. Então, é natural, foi sintetizado em laboratório, mas é um produto natural, é um fungo. E a goma guar é de uma raiz paquistanesa, indiana, é uma raiz que você tira de lá e você faz isso também. CMC é celulose. Celulose você come alface, então você come celulose pura, né, que tem nos alimentos, nas folhas. Então é comer celulose. Então basicamente é isso que é utilizado, tá ok? É claro, existe só um estudo que fala sobre goma xantana, de comer excesso de goma xantana pode trazer um desconforto abdominal. Que é o seguinte, fez teste de pessoas que comeram 3 gramas de goma xantana por dia e teve problema abdominal. Gente, 3 gramas por dia é muita coisa, ninguém come isso. Você imagina que num pão inteiro, enorme, que você vai fazer para comer vários dias, você usa 2 gramas. Ninguém vai comer puro 3 gramas por dia de goma xantana, entendeu? Por isso que é claro que mostra que pode fazer mal. Então sempre tem que olhar os estudos científicos para poder ver qual a população que foi usada, a quantidade, se faz sentido, tá bom? Então é isso. Boa noite, Paty. Beijo. Então eu respondi. Tem uma outra coisa que perguntaram, deixa eu voltar aqui, porque eu agora passo as coisas e eu não consigo ver. Qual o nome da médica? É Débora Dura. Eu vou colocar aqui de novo, tá, gente? Eu não consigo digitar? Ah, consigo. Débora Duro. Doutora. Espera aí que eu tô escrevendo aqui, tá, gente? Forte. Tá aí.
Deixa eu ver o que perguntaram mais aqui pra mim. Só um minutinho. Aí eu tenho uma coisa que quando eu faço eu escrevo, aí eu... Ah, deu certo. Porque aí eu começo a perder os comentários de vocês. Manda um beijo pra mim. Fixar comentário. Eu vou deixar fixo o nome dela aí pra vocês terem, tá? Que eu falei da médica que é especializada nisso, de questão de alergias alimentares. Deixa eu ver que o pessoal perguntou uma outra coisa aqui, eu não vi. Bom, então vamos voltar. É sobre o pão. Eu desenvolvi alguns produtos para Pura Vida, marca que eu amo. A farinha, sorgo e painho também estão nessas bases, sim. Qualquer outra farinha que você queira. Farinha de arroz, pode ser de todas as cores, branca, castanha, integral, a gente faz um mix, tá? Tem farinha de arroz negro, você tem trigo sarraceno, painço, sorgo, todas as farinhas você pode utilizar na culinária sem glúten. Lembrando que cada uma vai ter um resultado diferente. Algumas farinhas são mais secas, então a gente sempre tem que mesclar com outras farinhas. Tá? E isso no meu curso que eu dou na Pura Vida Online, tem toda a explicação das farinhas, quais utilizar, por que utilizar e tudo mais. Então na Pura Vida eu fiz duas coisas, né? Assim, 2 pães diferentes. Tem um pão que é chamado Low Carb, que é um pão feito com farinha de amêndoas, fibra de psyllium, farinha de arroz integral, proteína de ervilha, tá? E tem outro pão que é chamado artesanal, que é um pão mais parecido com o pão branco, mas ele é feito de farinha de arroz integral e também tem fibra de psyllium. Por que que ele é importante? É importante saber essa diferença. Porque tem gente que tem saudade do pão branco, e então ele vai se identificar melhor com o pão que seja pão comum, né? Então por isso que eu fiz esse pão artesanal, que é mais parecido com o pão branco. Ele tem até aparência, mas é feito de farinha de arroz integral, por exemplo, com fibra de psyllium, tá? O pão low carb já é aquele que as pessoas já estão acostumadas com o paladar, que já querem um pão totalmente integral e com baixo carboidrato. É para esse pão que foi feito, que é um pão muito mais elaborado, com todos esses ingredientes que eu comentei. Mas tanto faz, você pode usar um ou outro, depende do seu paladar e depende do seu estágio também de conscientização alimentar, de onde você está, que eu sei que é difícil a mudança. Deixa essa live no YouTube, se eu conseguir salvar, porque aqui está acontecendo no Instagram, eu não estou conseguindo salvar as lives, tá? Se eu conseguir salvar essa live, eu coloco no YouTube, pode deixar. Eu fiz uma anterior também, que eu consegui, uma delas eu consegui salvar. Tem umas que não dá a opção de salvar, não sei porquê, tá com bug no meu Instagram. Então você pode usar várias farinhas para você poder fazer o seu pão sem glúten. Lembrando que você precisa trazer, se você pensa, é uma coisa bem complicada. Se você pensar só em nutriente, por exemplo, fazer um pão altamente funcional, só pensando em nutrientes e vitaminas, esse pão não vai ser de agrado o paladar da maioria das pessoas, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, tá ok? Então você tem que pensar no meio termo, para a pessoa estar mudando o paladar. Então você faz, por exemplo, um pão e você vai ter que fazer próximo daquilo que a pessoa já conhece e depois vai mudando, porque isso é uma mudança de comportamento. Tem gente que consegue virar a chave 880, mas a maioria das pessoas não consegue. Elas têm que ter algo que elas conheçam e elas vão comendo aquilo e vão mudando o paladar para depois ir avançando, porque o paladar é gradativo, demora, vai, sei lá, 3 meses para mudar as papilas gustativas e você mudar seu paladar, entendeu? Então, por isso que você tem que fazer isso gradativo na questão de fazer um pão. Como posso tirar, claro, eu te falo. Meus cursos são online, Cris, e o link da série que eu participei. Será que tem um link? Deixa eu ver se eu consigo, se eu já tinha copiado esse link em algum lugar. Não consigo fazer. É o que você vai comer amanhã. Eu coloquei no meu Stories hoje. Agora, se vocês forem terminar aqui, vocês forem no meu Story, tem minha foto lá em preto e branco, tá lá o link. É só vocês clicarem e já vai abrir o link da série que eu participei, tá bom? E deixa eu responder aqui. Meus cursos são online. Se você for no meu perfil do Instagram, que tem minha fotinho lá, Marcelo Facina, que é o meu sobrenome real italiano, Fatini é o sobrenome artístico, vai estar escrito quem eu sou e tem um link embaixo, Pura Vida Academy. Se você clicar ali, vai abrir o site da Pura Vida com meus cursos online, tá ok? É só você seguir as instruções ali dentro.
Você pode fazer o dia e horário que você quiser, quantas vezes você quiser e de onde você estiver pro resto da sua vida. Por isso que é maravilhoso. Porque assim, gente, se você faz um curso presencial, você assistiu uma vez, se você não tiver cabeça boa, não dormiu bem, teve uma briga com família, atrasou no trânsito, choveu, enchente, você não vai estar com a cabeça ali. Você não consegue muito prestar atenção, porque é muita informação. Então a pessoa perde, aí já perdeu, já era. Por mais que ela veja uma coisa ou outra, ela não consegue estar 100% no curso presencial. E isso eu percebia por a vida também. Falei, poxa, as pessoas precisam mais que isso, elas precisam ter todo o material para ela assistir quantas vezes ela quiser. Então é idêntico a eu estar fazendo um curso presencial, mas é online. E eu coletei todas as dúvidas de cursos que eu fiz durante 5 anos de mais de 5.000 pessoas. Ou seja, as dúvidas que as pessoas tinham, eu já respondi tudo online. Então, praticamente ninguém pergunta nada diferente do que já está respondido, entendeu? Então, é um curso extremamente direcionado, específico, e você aprende a técnica ali para você fazer seu próprio pão. Não é misturar ingrediente e receita. Isso eu não gosto que as pessoas façam. Eu quero que as pessoas aprendam para que significa, para que cada ingrediente está ali, a sua funcionalidade, e aí você consegue entender e consegue criar um monte de outras coisas sozinhos. Eu quero te dar liberdade para isso, meu curso faz isso, tá bom? Perguntaram sobre... obrigado, aqui ó, Solange falou do curso maravilhoso, explica tudo, amei. O hambúrguer é um sucesso. Alexandra, muito obrigado, curso da Pura Vida, muito bem, adorei curso de pães, ó, todo mundo falando, gente, faz sucesso. E vocês podem assistir várias vezes, né, isso que é legal. Perguntaram do Nutritionalist, quem perguntou? Deixa eu ver. Lecatato. Olha só, por que o Nutritionalist é tão saboroso? Porque ele é o glutamato monossódico natural. A Ajinomoto, quando criou o Sazon, né, e o Ajinomoto mesmo, eles fizeram pegaram sabiam, por exemplo, que tinha um sabor umami dentro da boca, das papilas gustativas, que intensifica o sabor, que é algo assim que deixa tudo maravilhoso. Se colocar em pedra, fica maravilhoso aquilo. Só que ele é neurotóxico. O que acontece? Ele destrói as suas células cerebrais, os neurônios. Extremamente perigoso. Não é do natural. Eles sintetizaram aquilo, eles fizeram uma modificação. O Nutritional Yeast é a levedura fermentada. Então, é uma levedura, que é a levedura que tem cerveja, por exemplo, que você pega ela, que já está na natureza, e você faz a fermentação dela. Ela tem naturalmente o glutamato monossódico, que dá esse sabor maravilhoso. E quando você fermenta ela por mais tempo e você coloca algumas vitaminas, você modifica o sabor dela, que ela vai lembrar frango, vai lembrar carne, vai lembrar bacon, entendeu? Por esse motivo, você veja que é um ingrediente só, não tem nada que seja artificial ali. Então, quando a pessoa come, realmente ela sente aquele sabor grande. Sabe onde tem também glutamato monossódico natural? Nos cogumelos. Por isso que muita gente ama cogumelo, eu amo cogumelo, é super saboroso, porque ele tem esse glutamato natural, que é bom a gente ter, é o tradicional, você não está adicionando nada. E a levedura é um produto natural, é da própria natureza. Então, é por esse motivo que ele é tão saboroso, ele é natural e é fermentado. Então, realmente, ele vai trazer o sabor. A ideia é que vocês parem de usar Sazon, caldo quinor, todos esses produtos são terríveis para a saúde, que não se deve utilizar, e usar o que esteja na natureza, o de forma natural. Essa foi a minha ideia de criar esse produto. Parmesão. Aliás, tudo que a Pura Vida faz de primeira, concordo. Obrigado, minha cozinha. Adorei os cursos. Obrigado, Ieda. O parmesão é, na verdade, a amêndoa com o Nutritional Yeast queijo, né? Aí você mistura os dois e acho que mais outros ingredientes. Mas é basicamente isso, tá bom? Então eu tirei a dúvida de quem perguntou sobre os Nutritional Yeast, né? Voltando à questão sobre as substituições, sobre as farinhas, então eu falei, a gente tem que buscar farinhas que sejam mais nutritivas, desde que a pessoa acabe aceitando essa mudança gradativa, né? Porque senão ela vai acabar comendo, não vai gostar e não vai dar sequência. Aliás, eu vi uns posts desses dias falando sobre... Aí tem Nutris, eu sei aqui que vocês podem ajudar. O que acontece? O paciente vai a primeira vez numa consulta nutricional,
e geralmente ele não, se ele voltar na segunda, não volta na terceira, na quarta. Existe uma desistência muito grande de dar continuidade aos tratamentos do nutricionista ou mesmo de médico, de seguir prescrições, concordam? As pessoas vão uma vez, depois não voltam, então a falta de aderência é muito grande. Por que acontece isso? Eu vou falar do meu lado, do parte de coaching. As pessoas chegam com aquela lista de um monte de coisa que ela tem que fazer e ela não sabe como fazer aquilo. Por mais que falar, segue essa receita, faz isso e aquilo, a pessoa vai ter que fazer. E outra coisa, tem um problema de comportamento aí, que ela às vezes está com aquele problema de alimentação, mas por trás tem um comportamento dela que precisa ser alterado. Enquanto você não trabalhar com esse comportamento da pessoa, ela não vai mudar. Ou às vezes ela não está pronta para mudar, ela não está pronta para reagir e fazer a mudança. Então ela não vai dar sequência àquele tratamento. Então você chega com um monte de lista de um monte de remédio, vitaminas para a pessoa comprar, ela até pode comprar aquilo lá, aí um monte de coisa que ela tem que tirar da alimentação, um monte de coisa que ela tem que comprar. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para fazer aquilo, a pessoa não está disposta a fazer tudo aquele tipo de mudança, ela não está habituada àqueles sabores novos, então é muito difícil para a pessoa ela fazer essa mudança de comportamento, né? E aí que entra o papel do coaching, que é uma coisa que eu faço, né? Que é o seguinte, ajudar a pessoa a chegar na melhor versão dela. Então, depois que sai do nutricionista, por exemplo, do médico, que é o meu papel? Meu papel colocar, facilitar a vida daquela pessoa. Então, por exemplo, levo ela, vejo tudo que precisa ela ter e mudar, pergunto tudo que ela gosta, tudo que ela não gosta, tá ok? Pra gente poder também adaptar o paladar. Não adianta falar para ela comer uma coisa que ela não gosta, concorda? Não está acostumada. Aí eu entro, levo ela num supermercado, a gente faz a compra junto, eu mostro cada ingrediente, ensino como ela lê o rótulo do alimento, o que está ali, eu mostro como que pode ser feito, eu mostro toda a diversidade que aquele alimento pode ter, quantas opções ela pode ter com aquilo, e a gente vai, cozinha junto e vai testando os sabores, ver o que ela gosta e não gosta, e coisas que dá para adaptar. Por exemplo, não gosto assim, cozido, será que gosta assado, será que gosta cru, em salada? Vai testando várias formas, colocando outros ingredientes e a pessoa vai mudando ali. Junto com isso, eu faço a mudança de comportamento, que através de técnicas de neurolinguística, a gente vai acessar bloqueios que a pessoa tem e vai destravar esses nós para que a pessoa tenha essa mudança de comportamento. Então, por exemplo, de modo genérico, tá? Toda vez que a pessoa tem uma compulsão, ela tem a compulsão de algo, é porque ela teve uma rejeição. Existe alguma rejeição na vida dela e ela vai ter uma compulsão. Então, por exemplo, uma pessoa que é fanática por academia, ela fica o dia inteiro na academia fazendo exercício. Geralmente, eu estou falando de modo geral, tá, gente? Que é um comportamento. Você tem que procurar saber naquela pessoa por quem ela foi rejeitada e o que aconteceu que ela sofreu rejeição. Foi pelo pai, foi pela mãe, foi por marido, namorado, por um grande amigo, amiga, saber o que aconteceu. Porque todos esses comportamentos de rejeição gera compulsão de alguma forma, ou alimentar, ou comportamental e assim por diante. Então isso que a gente tem que acabar trabalhando. Isso é uma das coisas que eu faço aqui. Ó, meu amigo vegetariano, gente, vegetariango. Olá, Flávio Giusti. Quem já não conhece, segue ele tem receitas maravilhosas, coloca no YouTube, ele é super divertido, a gente fala que é um palhaço, né, do mundo vegano, que faz a gente sorrir, que vai dizer que é possível, né, sou seu fã, viu, meu amigo? Grande abraço. Tá aí, o vegetariano, gente, Flávio Giusti. Quem te contou minha vida? Não, eu tô falando da vida de todo mundo, geral assim, né? Então é isso que a gente tem que trabalhar. Então, por exemplo, para pessoas darem sequência a um tratamento ou mudança, a gente precisa identificar esses pontos primeiro. Por isso que é tão importante uma conversa muito boa, muito sincera, muito aberta com a pessoa, para poder saber o que pega, o que aconteceu. Então a Cris aqui está falando, muito bom, agora entendi a minha compulsão de vez em quando. E a gente tem que tomar cuidado, Cris, porque essa compulsão vai aumentando, vai piorando se a gente não resolver aquele problema. É como tampar o sol com a peneira, é como deixar a sujeira debaixo do tapete, usando a simbologia, né, clássica. E a gente deixa lá, mas está lá.
Uma hora vai levantar, vai estar ali dentro. A gente tem que resolver aquele problema. Então a gente tem que voltar no problema, a gente tem que cuidar daquele problema e bola para frente. Tanto que no coaching estratégico, a gente não fica falando sobre o mesmo problema várias vezes. A gente fala uma vez só, duas no máximo. Por exemplo, ele só fala que teve um trauma, alguma coisa que aconteceu. Nós entendemos aquilo, voltamos naquele ponto, resolvemos aquele problema, né? Tem que resolver e ali é bola pra frente. Ah, mas o trauma... Não, acabou, você não fala mais aquilo, foi passado. Daqui pra frente, o que você vai fazer a respeito? E nós damos ferramentas para que a pessoa possa, daqui pra frente, ter forças para poder conseguir seguir pra frente e mudar o comportamento dela. A gente não pode ficar preso ao passado. A gente precisa viver o presente. O passado nós aprendemos com ele as lições e tem que aprender o que aprendeu com aquilo, e foi num momento de vida que a gente era outra pessoa, tinha outra cabeça, outra idade, né? Entender isso daí e daqui pra frente a gente bola pra frente e lutar, não pode ficar preso no passado, tá? O que falta nutricionista é... falando de ficar só no frango batata doce, né? Pois é, com tanta opção no mundo, o pessoal fica com frango e batata doce. A gente deixa o frango em paz, tadinho. O frango não tem nada a ver com isso, tem tantas outras coisas para comer deliciosas. Olha quanta coisa eu posto, né? Tem milhões de opções. Na verdade, quando você muda a sua alimentação, você não perde opção, você aumenta a possibilidade de opções que você tem. Vira um leque de tanta coisa que você não sabe o que escolher depois de tanta coisa que você tem para escolher. O pessoal acha que vai tirar, na verdade a gente acrescenta, tá? Quer ver que falaram aqui? Entendi da compulsão, tá certo, isso mesmo. Olha, o mesmo se dá em questão de casos de obesidade. Obesidade a gente já sabe que tem que ser tratado, é uma doença, algo muito sério, né? As pessoas sofrem muito com isso, mas também tem a ver com questões de comportamento, né? A gente fala, gente, por quê? Eu sei que é algo eu não posso fazer, eu já sei que não posso fazer, mas eu faço, né? E ela faz sem pensar e vai fazendo, poxa, eu fiz de novo, e repetindo aquele mesmo comportamento. Então, tem também questões muito sérias de questão, tanto de compulsão por doce, por salgado. Doce é porque é viciante, né? O açúcar, ele vicia como cocaína. Então, realmente isso vai fazer com que a pessoa tenha, quanto mais ela comer, mais vontade ela terá, tá? Porque é altamente viciante. Para você melhorar um pouco essa compulsão por doce, tem que comer coisas amargas, né? Que são escarola, agrião, chicória, jiló, essas coisas amargas, chocolate amargo, completamente amargo, 80%, 85% cacau, para que você diminua a compulsão, para quebrando e tirando o açúcar refinado e mudando por açúcares, por exemplo, de qualidade, que não são refinados, um mascavo, um coco, e até tirar o açúcar completamente, tá? Comer uma tâmara, assim por diante. O danado do açúcar, isso mesmo. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui tem um Whole Foods, faz falta um local de completas opções. É verdade, aqui não tem. Aí a gente vai ter que buscar em outros locais, né? Pra gente poder ter essas opções. Então, gente, por exemplo, o caso tá falando de obesidade, né? Obesidade, estou falando da parte aqui psicológica, da parte de comportamental do coaching, tá? Geralmente a pessoa, quando ela começa a comer e começa a... Oi, Anderson. Olha, meu amigo, ele fez coaching comigo quando eu fiz no Brasil o primeiro curso de coaching. Depois disso eu fiz um fora, que é de saúde e bem-estar, e eu acabei de fazer 2 cursos de coaching internacional agora com o Tony Robbins, que é a equipe do Tony Robbins, que é esse que eu tô falando agora. Bom, o Anderson fez comigo, ele se tornou amigo daquela época. Abração, viu, Anderson? Olha só, então a questão de obesidade, o que fala ali? Que a pessoa começa, na verdade, a gordura que ela cria é uma parede, né? Uma parede que ela está criando para poder afastar as pessoas dela, para que ela não seja ferida novamente por alguma coisa que ela pode ter sofrido. Então ela construi um muro de gordura para poder afastar as pessoas, ou cria aquele corpo para que as pessoas queiram ficar longe dela.
porque aconteceu alguma coisa com ela. Então, geralmente, caso de obesidade, é algum trauma que a pessoa teve, algum tipo de abuso que ela teve, psicológico, físico, e aí cria a compulsão e cria essa aversão, que ela quer que as pessoas se afastem. Por mais que elas falem, né, que as pessoas de perto e tudo mais, aquilo é uma maneira do subconsciente criar uma barreira e afastar as pessoas. Quando isso é tratado, gente, a pessoa vira a chave e ela começa a mudar completamente o comportamento. Então a gente não é só comida, ou só corpo, ou só mente, nós somos todo interligado. A gente tem que entender tudo isso e tratar a pessoa como um ser completo para que a pessoa possa mudar. É um pouquinho de vocês entenderem um pouco. Se você consegue consulta em Miami, depende de que especialidade você está buscando. Eu acho que tem alguns médicos que atendem assim, atende particular. Deixa eu falar aqui, quem é Lourdes Maria, além de não termos isso no mercado, quando encontramos são caros. Olha só, concordo, tem muita coisa cara no Brasil e isso é a carga de impostos que existe lá. Então, se uma coisa que custaria X, custa 2 ou 3 vezes mais caro por causa dos impostos mesmos. Mas você pode comer de forma natural e saudável e barato. Não pense naquele ingrediente específico que você não pode comprar. Você pode comer um arroz feijão que é maravilhoso, abobrinha, escarola, couve, tudo que é legume e verdura você consegue comer. Isso é o melhor que você pode comer, essa é a melhor alimentação que tem. Tem coisa que a gente posta, queijos especiais, pães, não sei o que lá, ingredientes especiais. Gente, isso para quem tem condição de comprar e tem acesso. Se você não tem problema. O melhor é você comer tudo de forma natural, que a gente fala. Não precisa, quanto menos industrializado é melhor. Tá? Então a comida não é cara, e mesmo que for um alimento que você queira, que você for pagar um pouco mais, é preferível a gente sempre comer e pagar aquele alimento para que dê a saúde do que um remédio, né? Então pense, remédio é muito caro no Brasil, né? É extremamente. Então você precisa, a gente tem que pensar, eu prefiro comprar comida que comprar um remédio, se for algo que realmente fosse importante para você, tá bom? Lá nos Estados Unidos é bem mais fácil ser vegano e vegetariano, concordo. Sobre obesidade. Isso aí é coaching que eu fiz. Deixa eu ver o que falaram aqui. O orgânico é caro. Sim, de novo, faça a opção do que é caro e barato. Isso é muito relativo. Por exemplo, tem uma lista que sai sobre agrotóxicos e fala sobre os orgânicos. Os que mais tem agrotóxico é o que você vai comprar orgânico. Tá? Então, por exemplo, pimentão, aqueles de pele bem fininha, sabe? Bem fininha. Tomate, pimentão, morango, são os reis dos agrotóxicos. Esses você já comprando orgânico já tá bom. Os outros são mais duros, tem quase nada, tem muito pouco agrotóxico. Então preze por aqueles que você sabe que são os do topo da lista, se você não pode comprar todos. Entendeu? Não vai comprar todos, você não tem condição, mas você sabe que aqueles você vai priorizar. É questão de prioridade, tá? Exatamente. Exatamente, quem falou aqui, não é necessário que a comida seja sofisticada, basta que seja diversificada, mesmo simples. Isto mesmo, perfeito. Né? Então a comida ser simples, como eu falei, a nossa comida, o arroz, feijão, legumes e verduras que a gente tem de monte, né? A gente tem que explorar. E aí quando a gente está falando do arroz, feijão, você vai falar o quê? Pensa, no lugar do arroz pode ser qualquer tipo de arroz, né? Arroz integral, arroz vermelho, arroz preto, arroz normal que você tenha branco. Aí tem feijão, feijão carioquinha, feijão preto, feijão branco, feijão azuki, feijão, sei lá, moyashi e assim por diante. Olha quanto tempo. Ainda falando dos feijões, fava, lentilhas, vermelha, verde, amarela, preta. Aí depois você tem ervilha, também vai entrar tudo aí. Olha quantas opções. Aí arroz, todos os tipos. Aí não quer comer arroz? Você vai comer o quê? Você vai comer quinoa, painço, trigo sarraceno. Você tem todas as opções de cereais também para comer, gente. Então só aí você tem um menu gigantesco, entendeu? Então realmente é isso que a gente tem que pensar, que é possível a gente comer de um modo simples e saudável com as opções que a gente tem disponível, com o que você tem disponível, né? Pense na sua realidade, tá? Então, grão de bico, e todos esses que a gente falou, lentilhas, ervilhas e tudo mais. Então, é muito fácil. Quando a gente fala de legumes, milhares de legumes, né? Centenas a gente tem aí no Brasil disponíveis. Vai comer os legumes. Aí muda, tenta experimentar outra coisa, né?
Olha só, sobre óleo de coco. Já foi respondido, inclusive pela Pura Vida, o próprio Flávio postou, colocou uma coletânea sobre óleo de coco, o próprio Vitor Sorrentino, o Dr. Sorrentino, amigo meu também, postou falando sobre isso. Tem um monte, a indústria do óleo, ela quer falar que é ruim. Teve até um programa que foi o Mal-Estar, né? O Bem-Estar, que eles pegaram o óleo de coco, jogou no lixo e falou que o de soja, de milho, que era maravilhoso. Não sei se o pessoal lembra disso. Quem era aquela pessoa que estava lá, aquela médica nutricionista? Ela trabalha para a empresa que faz esse óleo. Ela vai falar que também. Então, tem todo um trabalho da indústria alimentícia que talvez nem que você possa deixar de comprar algo e mudar de ideia. A única coisa que eles querem fazer, e já vale a pena, é colocar dúvida em você. Como você acabou de perguntar, será que é? Se você tem a dúvida, eles já ganharam isso. Gente, coco é maravilhoso. Não tem nada de ruim no óleo de coco. Você não vai tomar litros, vai comer um monte, exagerar, não precisa fazer isso, mas é muito bom. Também como azeite, é muito bom, não tem nada que seja ruim. Então a gente tem que tomar cuidado de onde vem a informação e quem está financiando aquele estudo, quem está falando a respeito. Geralmente quem fala algo já o que a gente sabe que é bom, é uma empresa que tem interesses por trás, tá ok? Então é tudo maravilhoso, mas a gente nunca vai fazer o quê? Exagerar e comer um monte daquilo. Isso é errado da nossa parte. Tem tantas opções, não precisamos fazer isso. Uma pessoa falou aqui, se vale substituir tapioca pelo pão. Olha só, vou falar a minha humilde opinião. E é o seguinte, eu comecei a falar fazer essa live falando sobre trocar 6 por meia dúzia, certo? E é o seguinte, quando você tira, tapioca é uma farinha branca. Então você está trocando pão, trocando para farinha branca. Não é legal. O que você pode fazer se você gosta muito de tapioca? Você pode acrescentar fibras, né, e outros ingredientes nutrientes àquela tapioca para que ela fique boa. Então você pode colocar chia, você pode colocar linhaça, você pode colocar cogumelos, você pode incrementar semente de abóbora, semente de girassol, semente de gergelim naquela tapioca para que ela fique proteica e ela tenha fibras, porque tanto a tapioca e farinha, polvilho doce não tem fibra, eles são puro carboidrato. Não estou dizendo que seja horrível, mas você não pode comer só isso também. Então qualquer tipo de farinha, pessoas aumentando, a gente precisa colocar nutrientes e vitaminas para que a gente come. Então não é um problema dela, não tá ruim, mas comer só ela não vai fazer bem, entendeu? Então acrescente chia, linhaça, tudo que eu falei que você vai melhorar aí, a sua tapioca, tá bom? E deixar de ser só uma farinha branca. É aquela coisa, quando a pessoa fala, tapioca é bom, pão é ruim, aí todo mundo começa a comer tapioca, e todo mundo começou a ter problema do quê? Vai virar açúcar no sangue de qualquer jeito. Então a pessoa realmente precisa pensar direito e não ficar seguindo todo mundo, né? Sempre desconfiar, tá bom? A gente tem que tomar nossas próprias decisões. Então você pode realmente colocar, como eu falei, nutrientes nessa tapioca. A tapioca não tem glúten, mas não é porque não tem glúten que ela é boa só comer ela. Vamos colocar nutrientes e vitaminas, estamos comendo só carboidrato puro, tá bom? E não tem problema também, não vamos ser carbofóbicos, que fala, né? Medo do carboidrato. O carboidrato é excelente, porque nós precisamos dele para alimentar nosso cérebro, para nos dar energia. A gente precisa de carboidrato, mas a gente tem que comer carboidrato de qualidade. Também não vai comer só farinha branca, né? Que não vai trazer nutrientes, por exemplo, uma farinha de trigo, um exemplo, né? Que eu estou dando. Olha só, glúten só faz mal para quem é intolerante. O Alessio é um grande pesquisador sobre glúten nos Estados Unidos e o último congresso que teve de medicina funcional aqui nos Estados Unidos, de medicina, ele apresentou estudos, inclusive teve uma live que eu convido você para assistir, que eu já gravei com Pedro Bastos, que é um cientista e nutricionista de Portugal. Ele participa de vários congressos que a gente falou exatamente sobre isso, para você entender se só faz mal para quem tem alergia ou é outra coisa, tá? Porque existe centenas de estudos científicos, laudos técnicos de pessoas especialistas, é o pai disso, do sem glúten, que fala sobre o assunto, que foi falado aqui nos congressos mais
atualizados, tem todo o material a respeito. Então, o Pedro Bastos comigo no YouTube, se vocês olharem lá, você vai ver que tem falando sobre a questão do glúten, se é isso mesmo. Só faz mal para quem tem problema, tá bom? Também isso é um mito. Glúten não engorda, quem engorda é a gente. O glúten, ele causa processo inflamatório, não é que ele engorda, tá bom? E se você comer errado, a pessoa vai engordar. Tá? Então a questão assim não é que ele é um... Eu expliquei no começo do vídeo sobre o que o glúten pode fazer do processo inflamatório com as pessoas, tá? Faz mal para o indivíduo. Sua filha não é se liga, mas é muito alérgica ao glúten. O que acontece? É um processo inflamatório, exatamente, está falando para qualquer um, a pessoa vai passar mal, tá? E aí o seguinte, existe a sensibilidade não celíaca, a alta sensibilidade não celíaca, que é esse caso. Por exemplo, a pessoa ela tem extrema sensibilidade, ela só não vai ter inflamação intestinal, mas ela vai ter todos os sintomas do processo de alergia ao glúten, tá? Então esses são outros. E qualquer outra pessoa, ela vai ter problemas porque é inflamatório e causa problemas inflamatórios. Talvez ela não sinta, né? Ela não perceba, mas ela só vai sentir quando ela retira, que ela tem uma melhora de energia, melhora de disposição, de humor, ela consegue dormir melhor, ela consegue perder algumas medidas, né, abdominais, assim, essas partes, porque ele é inflamatório, então ela vai perceber que desinflamou, não é que ela emagreceu, né? Ela desinflamou, tá bom? Mais ou menos isso. Trigo sarraceno é maravilhoso, é da família do arroz e é proteico, já fiz post sobre ele, tá? Pão com fermentação longa, levain é melhor para essa questão do glúten. A única coisa que sai é o fermento que ele é todo consumido no processo do processo de fermentação. Não, o glúten continua no pão, ele não vai embora, não sai porque você fermentou o pão, tá? Ele vai continuar lá. A pessoa que tem alergia a glúten vai passar super mal do mesmo jeito. Não é porque é de fermentação natural. O glúten, ele faz parte da combinação da glutenina com a gliadina. Não tem nada com a fermentação, com o fermento que é natural, ok? Mas pães de fermentação natural tendem a ser melhores porque ele usou todo o fermento de forma natural e ele vai ser mais leve para consumir. Mas não que ele não tenha glúten, tá bom? No começo do post, Cris, eu falei sobre esses ingredientes que você pode colocar, que eles dão a liga e ainda dá maciez. Eu comentei sobre CMC no começo do post, também falei sobre a lecitina, que você pode colocar. Pedro Basso, maravilhoso, isso mesmo. Olha aqui, traz estudos randomizados que o glúten faz mal. Tem muito assunto sobre glúten mesmo, né? Então, tira o glúten, Rita, faz realmente mal. Pra mim, pessimamente. Isso aí. Farinha de mandioca, eu posso falar? Deixa eu ver aqui. Bom, vou falar aqui. Sal. O sal, que é o sal refinado, que é problemático, tá, gente? Existe um sódio que é o sódio natural, que esse sódio a gente come mesmo, que já tem no próprio alimento. Por exemplo, a alga marinha tem sódio. Faz mal? Não, tem sódio, ela é ótima para tireoide, por exemplo. Então, esse sal, que é do natureza, esse sódio, não faz mal. O Nutritional Yeast que eu tenho já é o sódio natural do alimento, já faz parte da levedura, tá? Ela já é ali natural, já nasceu ali, não faz mal. Então, o sal, a gente sempre tem que controlar porque o excesso faz mal, né? Então, sal que são, quanto mais integrais forem, mais naturais forem, é melhor do que o refinado. Então, tem sal negro, que é o indiano, Kalanamak, tem o sal rosa, desde que você busca uma procedência boa, esse sal marinho mesmo, e sempre usando um pouquinho, tá? Quanto mais integral for, é melhor, mesmo se dá para as farinhas, tá bom? Quando a pessoa pergunta aqui, Sueli, farinha de mandioca, você está falando do polvilho doce, está falando da farinha de mandioca, aquela que faz a farofa, do qual você está dizendo aí. Se for do polvilho doce, realmente é muito usado, é da mandioca, porque ele causa uma maciez, ele traz uma maciez nos pães sem glúten, mas sempre em conjunto com outras farinhas que são proteicas integrais, tá?
Por isso que é usado, porque se você não usar, o pão vai ficar extremamente seco, né? E não vai dar maciez. Óleos são esses que eu falei mesmo, é óleo de coco, é o azeite, banana sem glúten. Glúten faz mal pro hipotireoidismo. Eu fiz um post hoje falando sobre isso, tá? Até tive um live com o Dr. Doc, meu amigo aí, e faz extremamente mal. Ele piora o quadro de hipotireoidismo, tá? Ah, você aqui, Hilda, que bom, da lasanha, né? Sem glúten, que fez pro teu filho. Que bom, fico muito feliz da receita que eu postei. Peraí que eu tô vendo aqui, eu começo a perder. É que vai passando. Farinha é um lixo. Deixei de comer glúten e ver como meu corpo ia reagir. Muitas dores no corpo. Fiquei com um ano sem comer. Esse ano eu voltei. Não consegui ficar um mês comendo glúten. Ele é muito ruim, tá vendo? Olha só. Duas coisas que perguntaram aí sobre ovo. Gente, eu sou vegano, eu não como ovo. Então perguntar sobre ovo caipira, acho que tem que ficar lá na natureza, nascer um pintinho e viver feliz, tá bom? Muito tempo atrás, eu comia, eu era vegetariano, né? Eu tive séria alergia, eu me tornei vegano. Então eu não uso ovos, tá? Então não vou falar sobre ovos se é bom ou ruim, porque não compete a mim, uma vez que eu não utilizo. Se for minha opinião, vou falar para você não usar, que você não deveria, por causa da sustentabilidade do planeta e tudo mais, e outras questões também. E sobre banha de porco, principalmente ainda, gente, deixa o porco vivo. O porco é um animal super inteligente, dócil, mais inteligente que cachorro. Imagina o que ele sofre, né, para ser confinado e para poder ficar ali, as pessoas ainda maltratarem demais, cortarem ele para comer a banha dele sem necessidade. Não tem necessidade de matar o bicho para comer a banha dele, nem carne dele. Tem milhões de alimentos na natureza que não são carne, do mundo vegetal. Eu posto tanta receita todo dia, nenhuma tem nada de produto de origem animal. Então vamos deixar o porquinho em paz. Não precisa para comer nada de origem animal, não tem necessidade nenhuma, tem tudo no mundo vegetal, tá? Então é isso. Eu usei no pão goma xantana, psyllium husky, mas ainda ficam secos. Você tem que ver a composição de farinhas que você usa, aumentar um pouco, por exemplo, o azeite que você está usando, colocar um pouco mais de líquido, deixar o pão um pouquinho mais mole, assim por diante. Meu curso que eu falo da Pura Vida explica tudo isso, tá bom? Cris, se você for no meu perfil, clicar lá, vai abrir lá um link que tem Pura Vida Academy. Tem meu curso, eu explico todos os detalhes sobre isso. Você vai ter um novo pão na sua vida. Falei já sobre o óleo lá em cima. Plant-based, vegano, isso mesmo. Concordo. Se eu acho que são totalmente confiáveis, porque no Brasil não é os orgânicos. Olha, não sei. Mas eu prefiro comprar o orgânico do que comprar o que está falando que não é orgânico. É um risco que a gente tem. Eu tento acreditar que estão ali, tem aqueles órgãos de fiscalização que estão dizendo que sejam orgânicos, né? Porque aqui se faz uma coisa que não seja certa, o processo é muito grande. Mas entre um que eu estou vendo que está falando orgânico, está no mercado, Whole Foods, por exemplo, e um que está falando que não é orgânico, eu vou comprar o orgânico. Então essa é a minha posição, tá? Não sei, mas também eu não tenho muito como saber, tá bom? Eu vejo que foi sem interesse. Eu também, tal. Olha assim, tentando desgracar muito bem. Faça gradativamente, no seu tempo, do seu modo. Tá bom? Estados Unidos também. Gente, ó, já tá dando tempo aqui da live. Eu agradeço a paciência de vocês, as perguntas que vocês fizeram. Ela vai ficar gravada aqui no meu Instagram durante 24 horas. Eu vou tentar colocar ela no YouTube se eu conseguir salvar, não prometo, eu tô tentando ver se eu consigo, às vezes eu não consigo, tá? Por algum motivo não salva, mas eu vou voltar outros dias e a gente vai conversar, tá bom? Se vocês quiserem, escrevam pra mim sobre dúvidas que vocês têm, numa live eu respondo pra vocês, pode ser? Muito obrigado pela companhia de vocês agora à noite, foi um prazer estar com vocês de novo. Beijo muito grande, muita saúde, muita saúde, paz, alegria, prosperidade na vida de vocês, tá bom? Um beijo imenso. Tchau, tchau.
Obrigado.